academicamente falando. Então as críticas foram feitas sem nenhum conhecimento de causa. Agora, queridos, no que creem os adventistas de fato? Eu volto para o versículo com o qual eu iniciei, e eu quero repetir o que Paulo está dizendo. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam, seita. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Notinha de rodapé para a gente refletir. Paulo estava preocupado em ser chamado de seita, sim ou não? Não. Paulo estava preocupado que a placa da sua igreja se chamava O Caminho? Não. Agora, Paulo nos dá uma fundamentação metodológica, dizendo que ele não está preocupado com nome A ou nome B, nomenclatura A ou nomenclatura B. Ele está preocupado apenas com uma coisa, que aquilo que ele cria tinha fundamentação na revelação do Senhor. Amém? A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento estava dividido para os judeus em lei, profetas e escritos. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho a minha consciência tranquila de que aquilo em que eu creio está fundamentado na revelação. Nisso Paulo acreditava. Agora, queridos, o apóstolo São Pedro, inspirado por Deus, ele diz uma coisa fantástica. Ele fala assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar, diz o que é bom, do que praticando o mal. Irmãos, eu amo a minha igreja. Eu amo ser adventista do sétimo dia. Sinceramente. Sabe por quê? Por causa da coerência bíblica dessa igreja. Só por isso. Só isso. A igreja é perfeita? Claro que não. Aqui tem defeitos demais. Muitos defeitos. Tem gente que não gosta de mim, tem uns que falam mal. E graças a Deus que não é só de mim, fala de você também. Ok? Então está todo mundo no mesmo cesto, né? Quando eu vou batizar alguém na igreja adventista, um dos textos que eu faço questão de ler é Mateus 22, verso 10. Que a sala do banquete ficou cheia de bons e maus. Bons e maus. Então aqui tem gente boa e gente má. Entendeu? Gente boa e gente má. Eu não sei quem é bom. Aliás, eu sei. Eu sou. E sabe o curioso? Cada um de vocês olha no espelho e diz assim: eu sou bom também. Todo mundo na igreja é bonzinho. Eu não vou questionar isso. Eu só quero dizer uma coisa. Nenhum de nós tem autonomia para dizer quem é trigo e quem é joio. Entenderam? Não temos essa autonomia. Isso é com Deus. Isso pertence ao juízo. Agora, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: estejam preparados para ensinar aos outros, para mostrar porque vocês creem como creem. Estejam preparados. Agora, irmãos queridos, eu quero e preciso dar um puxão de orelha na minha igreja. Posso dar? Quantos livros você lê por ano? Quantos livros? Às vezes eu fico pensando na minha infância, e eu tenho algumas reclamações sobre o meu pai. E eu fico reclamando assim: poxa, meu pai nunca disse que me amava. Mas ele amava. Ele só não sabia expressar.
Às vezes eu fico reclamando, meu pai não foi aquele líder que eu queria que fosse. Mas eu quero falar um pouquinho para chegar num ponto interessante. O meu pai, um dia ele fez um carrinho para mim de madeira, artesanal. Ele gastou muitos dias fazendo esse carrinho. E eu, como todo menino, para quem as conquistas depois de conquistadas não tem muito valor, brinquei uma semana com a novidade e na outra semana o troquei por uma dúzia de bolinhas de gude. E no mesmo dia eu levei uma surra. Ok? Bom, o carrinho foi a forma do meu pai dizer assim, você é especial. Mas existe uma coisa que meu pai fez por mim também que eu acho muito preciosa. Sabe o que era? Ele lia a Bíblia para a gente. Ele amava ler a Bíblia para a gente. E isso foi um legado do meu pai. Minha mãe levava a gente para a igreja, mas a leitura foi meu pai. Agora, o meu pai me contou uma história, que eu vou reproduzir aqui para vocês entenderem um pouquinho das minhas neuroses. Meu pai disse assim, eu fui num culto uma vez, um culto ecumênico. E lá nesse culto, vários pastores pregaram. Só que quando o pastor da igreja adventista pregou, ele disse para mim, foi diferente. Foi diferente. E ele disse assim, aquele pastor sabia muito de Bíblia. Ele sabia muito de Bíblia. Essa expressão, ele sabia muito de Bíblia, me marcou profundamente. Me marcou profundamente. E agora eu quero fazer uma crítica para a geração atual. Quando eu falo a geração atual, eu não estou falando dos adolescentes, não é para vocês. Eu estou falando para essa geração atual de adventistas. Nós somos superficiais. As nossas doutrinas não são superficiais, nós somos. Nós precisamos conhecer aquilo em que nós cremos. Nós precisamos nos aprofundar mais. Sabem por quê? Porque quando surgem críticas desse tipo, alguns ficam, é ou não é seita ou não é, que papo é esse? É para crer no dom profético de Ellen White? Não, isso aqui mexeu com a minha fé. Gente, isso nem me abala, nem um fio de cabelo, apesar de poucos. Sabe por quê? Eu sei no que eu creio. Agora eu pergunto para os irmãos que estão aqui me ouvindo, você sabe no que você crê? Você sabe por que você crê? Um dos graves problemas da nossa geração é fazer o que faz, mas sem saber por que faz e o que faz. Nós precisamos ter definição de identidade. E eu quero dizer para cada um de vocês, esse livro aí, Nisto Cremos, que é o resumo das crenças dos adventistas do sétimo dia, ele deveria ser lido 1, 2, 3, 4, 5 vezes por todos aqueles que são batizados nessa igreja. Amém? Coloque na sua agenda esse livro, para que você saiba no que você crê. E eu quero também desafiar os nossos críticos que leiam esse livro. Quando você for falar mal da igreja adventista do sétimo dia, pelo menos se fundamente, diga assim, eu vou detonar com a igreja adventista, mas primeiro eu vou ler o que eles creem. Leia! Estude! Mas não saia por aí falando do que você não sabe, criticando o que você não conhece. E eu quero dizer também para vocês, irmãos e irmãs, e agora eu falo de uma forma generalizada, para adventistas e não adventistas, que no último momento de Jesus com seus discípulos, ele disse assim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, mas também o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras, elas são extremamente significativas, porque ele deu uma ordem para ensinar aquilo que ele ensinou, e a pergunta que eu faço para terminar é, tudo que os evangélicos creem é bíblico? Aí eu volto para o início do sermão e para o conceito de seita. O conceito de seita, ele é justo. Eu posso
categorizar este grupo como uma seita, posso tirar esse, como disse o Donald Grey Barnhouse, nós estamos tirando os adventistas desse grupo e botando para cá. Eu tenho esse poder para definir o que é seita e o que não é? Não. Eu não posso fazer isso. Honestamente falando, sinceramente, eu não posso fazer isso. E qualquer evangélico precisa ter noção disso. O apóstolo Paulo deixou bem claro que ele não estava preocupado em ser chamado de seita, mas uma coisa o preocupava, ter fundamentado na palavra de Deus aquilo em que ele cria, a base da esperança dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês sobre os evangélicos. A Bíblia ensina sobre o estado do homem na morte como os evangélicos creem? Não. Posso chamá-los de seita por isso? Não vou chamar. Mas se eu pegar a luz do conceito, o conceito pode me fazer categorizá-los dessa forma. Mas não vou fazer, não posso fazer isso. Não está na minha autonomia. A Bíblia ensina que o castigo eterno, é bíblico isso? E o amor de Deus, e o caráter de Deus, e a sua justiça? O castigo eterno é bíblico, é coerente com o caráter e a justiça de Deus? O domingo como dia de guarda é bíblico? Não é. Mas a maioria do mundo evangélico guarda o domingo. Mas ainda assim eu não vou criticar ninguém por isso. Não posso fazer isso. Agora, dizer que é bíblico é outra coisa. Dizer que é bíblico é outra coisa. O arrebatamento secreto tem fundamentação bíblica? Um dia desse eu dei uma palestra de 1h30 para um grupo de teólogos lá do Maranhão sobre o arrebatamento secreto. E é um malabarismo hermenêutico que é feito para tentar justificar e defender um ponto de vista que não é bíblico. Ao falar isso, eu me exponho. Mas eu me exponho de uma forma bíblica, fundamental, ou fundacional, na palavra de Deus. Agora, tudo que negam e criticam é conforme a Bíblia também? Por exemplo, os evangélicos detonam o dom de profecia na pessoa de Ellen White. Eu estava ouvindo o Rodrigo Silva, e ele diz assim, Wesley, o pai do metodismo, critica de uma forma tão absurda a predestinação que ele chega a dizer assim, é a maior heresia que pode haver. Agora, interessante, nenhuma dessas duas igrejas está categorizada como seita. Então, categorizar humanamente igreja A ou igreja B não é honesto. Agora a pergunta é, a predestinação, conforme pregam os presbiterianos, é bíblica de fato? É algo para questionar. O dom de profecia acabou? Não, se acabou, eu preciso rasgar do Novo Testamento 4 listas de dons. E precisamos mandar fechar as portas de todas as igrejas pentecostais que acreditam no dom de profecia. Eu posso fazer isso? Não. Isso é incoerência. O ministério de Cristo no santuário celestial pode ser negado? Não. Mas tem muita gente que nega e diz assim, isso não é bíblico, os adventistas estão inventando. Então rasgue o livro de Hebreus todinho da sua Bíblia e o livro do Apocalipse também.